Você tem se sentido muito cansado, se queixado de um cansaço, de um esgotamento, mas mental e não tão físico? Isso é algo muito comum. Eu tenho visto muito situações assim aparecerem nos atendimentos e as pessoas se queixando de um cansaço, de um esgotamento mental e que vêm em busca de uma ajuda para tentar aliviar isso. Aí quando a gente vai ouvir um pouquinho da história da pessoa, a gente entende que essa pessoa já vem de uma vida inteira carregando uma responsabilidade, uma obrigação de atender às vontades, aos desejos dos outros. São pessoas que geralmente se importam muito com o outro. Não é que a gente não deva se importar. A gente pode e deve se importar com o outro porque isso é empatia. Eu me colocar no lugar do outro, tentar entender como ele se sente, tentar entender o que ele pensa. A grande questão é que a grande maioria das pessoas vivem uma sobrecarga emocional quando elas se dão conta da dor do outro, do sofrimento do outro, porque elas acham que elas precisam o tempo inteiro se ajustarem para caberem na vida dessa pessoa. Elas acham que elas precisam corresponder às necessidades, às expectativas do outro. Por que que isso acontece, né? Lá atrás, quando a gente está em desenvolvimento, quando a gente é criança, a gente não tem muito repertório de vida, né? A gente vem se relacionando com o mundo através dos nossos pais, através da nossa criação, através do ambiente em que a gente vive. E geralmente os pais, eles colocam para os filhos uma condição e eles não fazem isso porque eles são cruéis, né, maldosos, não é nada disso. Muitas vezes os pais nem se dão conta que eles fazem isso, até porque eles viveram isso também. E o que que eles fazem? Eles geralmente colocam sobre os filhos uma expectativa de um filho bonzinho, de um filho que não dá trabalho, de um filho educado, porque é bonito ser assim. E aí vem uma cobrança sobre a criança para que ele seja educado o tempo inteiro, que ele não faça travessuras, ele não pode ser mal educado, ele não pode fazer coisas que vão desabonar a imagem dos pais, né? Aquela educação que eles ofertam para o seu filho. Então, as pessoas, os pais, eles já estão o tempo inteiro tentando corresponder às expectativas sociais, né? Que pais eles são, né? Como que eles educam, como que eles lidam com seus filhos. E aí eles sobrecarregam os filhos para que os filhos atendam a isso. E então é um ciclo, né? E a gente vai aprendendo a ser assim, a corresponder às expectativas dos pais, às vontades, aos desejos, a não desobedecer, a não ser um filho ruim. E isso acaba trazendo uma sobrecarga emocional. Claro que a criança, ela precisa ter limites, ela precisa de educação. E a gente está falando aqui, não é de ser mal educado ou bem educado. A gente está falando de colocar muitas expectativas e muita cobrança para que a criança seja o que os pais desejam e esperam que eles sejam socialmente para atender às expectativas sociais que eles criaram. Então, é um ciclo que vai o tempo inteiro se repetindo e trazendo uma sobrecarga para a criança, porque a criança ela não tem este repertório de vida para poder dizer, não vou fazer isso, e ele nem pode desobedecer, e ele tem que corresponder. Então, ele tem que atender, ele tem que fazer, ele tem que agradar, porque senão ele acha que ele vai ser abandonado, rejeitado. Tem pais que até ameaçam os filhos, assim a mamãe não vai mais gostar de você. Se você fizer travessura, a mamãe não quer mais falar com você. E a criança vai ficando aterrorizada com isso, porque ela vai entendendo que ela tem que corresponder e atender às expectativas, senão ela não é amada. Claro que ela vai levar isso para a vida adulta. E quando ela chega na vida adulta, ela acha que ela tem que corresponder também às necessidades do outro, ao desejo do outro. E ela também tem uma cobrança social que o tempo inteiro a gente tem que corresponder. Claro que a gente não pode fazer tudo que a gente quer, do jeito que a gente quer. Existem algumas regrinhas que a gente tem que cumprir, que a gente tem que atender. Mas a grande questão é que tem muita gente que vive o tempo inteiro achando que tem que cumprir
todas as regras para ser aceito. No relacionamento amoroso, no núcleo de amigos, no trabalho, nas relações familiares, a gente tem sempre que ser bonzinho, correto para o outro. E isso acaba sendo um problema porque traz uma sobrecarga emocional que vai desencadear naquele cansaço, naquele esgotamento, porque eu estou o tempo inteiro tendo um desgaste emocional, psíquico, para poder caber no mundo do outro. Eu tenho o tempo inteiro que corresponder a essas expectativas e necessidades, e isso me custa algo, me custa gasto energético, emocional, físico, muitas vezes. Às vezes a gente simplesmente não quer fazer nada, às vezes a gente quer viajar, a gente quer passear, a gente quer fazer um monte de coisa, quer gastar dinheiro. Não sei, a gente pode querer fazer qualquer coisa com o nosso corpo, com o nosso dinheiro, com a nossa vida. Mas tem muita gente que não aceita e não se permite fazer, porque ela acha que vai ser errado ficar sem fazer nada. Como assim? Eu tenho que ser produtivo, eu tenho que ser ativo. Gastar dinheiro? Não posso. O que as pessoas vão falar? Ai, as pessoas já vão falar que eu estou esbanjando. E daí que as pessoas vão falar? As pessoas falem o que elas quiserem, elas vão pensar o que elas quiserem, justamente porque elas também vivem esses ciclos. Então a gente aprende a julgar o outro socialmente e aí a gente acha que a gente também é julgado o tempo inteiro. Claro que a gente é, mas qual é o problema disso, né? A gente não deve satisfações nesse nível para absolutamente ninguém. A partir do momento em que a gente é adulto, ganha o nosso dinheiro, paga as nossas contas, a gente é responsável por tudo que a gente faz, a gente não deve se preocupar tanto com a expectativa, o desejo e o julgamento do outro, porque com certeza isso vai te trazer uma sobrecarga emocional muito intensa, que vai te gerar muito cansaço, muito desgaste, exigir muito de você. E isso geralmente desencadeia uma série de sintomas e até patologias. Ai, nossa, uma pessoa que desencadeou uma crise de ansiedade, uma baixa autoestima, uma autocobrança, um burnout, uma depressão. A gente vai desencadeando patologias psíquicas muito em função dessa pressão social que desencadeia pressão psicológica na gente. E aí a gente adoece em função disso. E aí eu pergunto, é justo? É válido? Será que compensa adoecer, ficar mal para que o outro fique bem? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer o tempo inteiro. Porque muitas vezes não dizer não para o outro é dizer não para si. Então eu vou ter que atender ao desejo do outro dizendo não para mim. Ai, Alessandra, você pode cuidar do meu filho nesse fim de semana? E às vezes eu tenho a vontade, a expectativa de viajar, de passear, de fazer alguma coisa. Se eu não consigo dizer não para outra pessoa, eu vou dizer não para mim, para o meu passeio, para minha viagem, para minha diversão. E isso não é legal, isso não é justo. De novo, a gente pode sim fazer coisas para as pessoas, a gente pode ajudar todo mundo, entender, compreender a situação do outro. O que eu estou dizendo é que a gente não deve fazer isso passando por cima da nossa vontade, do nosso desejo e daquilo que a gente de fato acredita que deve ser feito para a gente ser feliz. E a grande maioria das pessoas não dá importância a como se sente, ao que pensa e ao que deseja, porque aprendeu lá atrás que tem que atender e corresponder à expectativa do outro para ser aceito, para ser amado, para poder fazer parte de um núcleo, de um grupo social. Isso não é saudável, não é bom para ninguém. Não significa que a gente vá dizer não para todo mundo, ser antissocial e aí a gente não vai participar de nada mesmo. O que eu estou dizendo é que a gente também tem que equilibrar isso, trazendo alguns sims para a vida da gente. A gente tem que trazer algumas permissões para a vida da gente. A gente precisa se autorizar a fazer aquilo que a gente quer, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, também, para que a gente possa aliviar o peso de só fazer pelo outro. Então, pense um pouquinho sobre isso, se isso encaixa na sua vida, se isso faz sentido para você. Comenta aqui, conta para mim se você vive isso, quais situações te colocam nessa condição de cobrança e o que você faz para sair disso. Conta aqui para mim.